Hey folks! Samurai aqui, gravando de casa hoje, domingão, e vamos falar de circo e de física. Olha só que legal. Por que circo? Por que física? Hoje, domingão à tarde, eu fui aqui no Parque do Povo, aqui perto da minha casa em São Paulo, onde estava tendo o último dia da temporada que ficou aqui, o Circo Zani, e era de graça, um evento muito legal. E é a segunda vez que eu vou nesse circo. Eu tinha ido ano passado também, aqui no Parque do Povo, também quando eles fizeram apresentações de graça aí. E já tinha me encantado muito com o circo. E esse ano eu fui lá de novo, outro espetáculo maravilhoso. Se vocês tiverem... Nossa, é avião. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir o Circo Zani, se passar aí onde vocês moram, se algum dia tiver perto, vai que é realmente um espetáculo muito bacana. O Circo Zani foi idealizado pelo aquele Domingos Montanher. Vocês lembram aquele ator da Globo que morreu lá no São Francisco, no Rio São Francisco, morreu afogado ali, estava com a Camila Pitanga. Um puta cara, um cara idealizador, um cara sonhador, um talento que se foi, virou o guardião das nossas águas. E ele idealizou esse Circo Zani, e ele inclusive participava dele. E agora eles continuam a obra do cara, assim, é um trabalho muito, muito bonito mesmo. Mas não é sobre circo que a gente vai falar, embora o circo é a parte corpo, mente, espírito, né? A parte do espírito. O circo engrandece a alma. O circo, no circo a gente vê, um bom exemplo disso é o Circo de Soleil, por exemplo, o corpo humano sendo levado à sua perfeição de movimento. Então, porque ele tem que ser eficiente, preciso, plástico, fluido, leve, tudo isso aí tem que estar no circo, nos movimentos do circo. E quando você vê de perto, ainda muito perto, como são esses circos pequenos, isso impressiona demais, a leveza de tudo aquilo e quem conhece o movimento sabe o quão de força existe ali, o quão de potência existe ali naqueles movimentos, o quanto de equilíbrio existe ali, o quanto de coordenação existe ali. E é sobre um pouco disso que eu quero falar. Onde que acontece, o que é exatamente que impressiona a gente? O que impressiona a gente é o controle da física. Por exemplo, a mulher está lá se equilibrando numa corda. Aí uma hora ela pega um negócio assim, que parece uma raquete de tênis, mas toda fechada, e ela está numa corda e ela fica se controlando pelo ar que ela desloca ali. Então existe ali uma resistência do ar. A hora que ela pega aquela raquete maior ali, aquilo dá uma sustentação para ela, e ao dar uma sustentação para ela consegue transferir leveza. Outra coisa que é muito importante quando nesses movimentos de equilíbrio é que se ela jogou massa para lá, por exemplo, jogou o quadril dela para lá, você vai ver que ela vai abrir a mão por outro lado bem suave. A gente pensa que aquilo faz parte da coreografia, mas no fundo ela está só neutralizando o centro de massa e o centro de equilíbrio dela em relação à base de apoio que ela tem. Ou seja, se eu desloquei meu centro de massa para lá, eu vou ter que deslocar meu centro de massa para lá, e com isso deslocar meu centro de gravidade, meu centro de equilíbrio, né? Outras coisas que acontecem muitas vezes tem movimentos assim, jogam para cima e jogam o outro para cima e não sei o que. Você percebe que para eles conseguirem aqueles movimentos com toda aquela eficiência, eles fazem uso das alavancas. Ou seja, dependendo do lugar onde ele segura na pessoa, ele consegue um controle muito grande nela, com pouco desgaste de força. Ou seja, se ele mudar um pouquinho a pegada da mão, talvez ele vai ter que fazer 3 vezes mais força. Outra coisa que é muito interessante são as forças que estão ali. Então eles usam muito a força centrífuga para fazer deslocamentos no ar. Então tudo ali em função da força centrífuga. Por quê? Porque aquilo vai dar leveza. Então o que eu quero passar com isso? Toda leveza de movimento tem integralmente que passar pelo controle das forças físicas que estão no nosso ambiente. Não tem como a gente se movimentar sem as forças físicas. No fundo, nós somos gerenciadores dessas forças físicas. A gente gerencia a força da gravidade, a gente gerencia a força de reação do solo, a gente gerencia a inércia, a gente gerencia a massa, a gente gerencia a força centrífuga, a gente gerencia a resistência do ar, a gente gerencia empuxo, ou seja, todas essas, entropia, a gente gerencia todas essas coisas que a gente aprendeu na física e não deu muita bola. E no fundo o movimento é isso. Então quanto maior controle a gente tem sobre tudo isso, sobre pressão é força sobre área, então, ou seja, entendimento de força sobre área vai entender sobre pressão, as alavancas, o entendimento das alavancas vai fazer com que eu trabalhe com os torques,
e a partir disso eu gero mais ou menos força, mais ou menos resistência. Então, toda a leveza de um movimento, toda a precisão, toda a mágica, quando a gente vê um circuito Solé que a gente está vendo aquelas coisas e fala, cara, que inacreditável isso. No fundo, o movimento deles é muito... Ele tem as mesmas leis, está sujeito às mesmas leis da física que o seu movimento. Então, o que essa pessoa faz? Ela aprende a entender a física, mesmo que seja de uma forma empírica, talvez ela não saiba conscientemente, mas ela faz uso preciso dela. Quando eu luto jiu-jitsu é a mesma coisa, as alavancas que a gente tem que usar, tudo isso daí. Então, o que vai tornar o movimento leve é o controle dessa física. E quando a gente tem pouco desperdício de energia, a gente começa a ter mais controle sobre as lesões. Se você tentar fazer aquilo que aqueles caras fazem, vou passar mais um avião aí, lá, que é rota de avião, né? Se você tentar fazer aquilo que esses caras fazem, não tendo controle da precisão e do controle das forças físicas que eles têm, você se estoura inteiro. Então, é aquilo que eu venho falando já frequentemente, toda perda, todo dispêndio de energia desnecessário vai se transformar em lesão de alguma forma. Dito isto, o que isso quer dizer para amanhã, segunda-feira? Amanhã, segunda-feira, você vai rever no seu plano de aulas, se você está levando em consideração as forças físicas, se você leva em consideração todas aquelas que eu falei, massa, momento, inércia, gravidade, força e reação do solo, empuxo, resistência do ar, força centrífuga, centrípeta, o que você quiser de força, se no seu treino elas estão levadas em consideração. E a posição do meu corpo em relação ao eixo da gravidade, ao vetor da gravidade, se isso tem muita interferência no exercício que eu quero apresentar. E se você não sabe como fazer isso, saiba que isso é um dos grandes valores que o professor do século XX vai ter que ter. Porque ele vai ter que entender de verdade como o movimento se processa, e o movimento se processa em cima dessas leis. Então, se você fez vários cursos, e nenhum dos cursos te falaram isso, vai procurar cursos que falam sobre isso. Um deles é o nosso mentorship. E os derivados do mentorship que estão aparecendo por aí também falam um pouquinho. São alunos meus que estudaram comigo e estão fazendo um bom trabalho por aí, levando a ciência tridimensional para outros cantos. Então, é muito importante esse controle do movimento, é muito importante entender a física. Volta lá no pré-vestibular, quando a gente estudava física, achando que aquilo era só passar no vestibular. Se você é um professor ou um personal, você tem que entender isso, porque isso vai ser o diferencial no seu trabalho. Para eu poder avaliar alguém pensando no movimento dela, em relação às lesões que ela tem, a forma como ela se movimenta, eu tenho que entender como ela lida com essas forças físicas. Se eu não souber como ela lida com essas forças físicas, eu vou fazer um circo muito feio, todo duro, todo grosseiro, cheio de lesões, e que não é isso que eu vi hoje à tarde lá no Circo Zani, e nem o que eu vi ano passado no Circo de Solé, e por aí vai. Antes que passe outro avião, vou me despedir. Grande abraço, vejo vocês amanhã, segunda-feira, com causas de dores. Até mais, tchau.